arqueologia é a ciência, né, que estuda as sociedades humanas a partir dos objetos, a partir da sua cultura material, né, desses vestígios, né, como podemos também falar. É muito comum, às vezes, a gente achar que os arqueólogos e arqueólogas eles vão estudar apenas os objetos, né, a cultura material. E a gente sempre faz essa ressalva de que, na verdade, nós estamos estudando pessoas por trás desses objetos. O objetivo é entender justamente o comportamento humano, né, a sua ideia, o seu modo de fazer, o seu modo de, né, se relacionar através desses objetos. Nós, arqueólogos e arqueólogas, atuamos normalmente, né, no campo de pesquisa. Então, os sítios arqueológicos, eles são os locais, né, onde normalmente os arqueólogos estarão atuando, onde é comum também vermos os profissionais em atuação. É o local propriamente dito, é quando o profissional se debruça sobre seu objeto de estudo, né, onde ele realiza as escavações, né, que é o que normalmente todo mundo vê nos filmes, nas imagens, né, são justamente lá os profissionais debruçados sobre uma escavação, com acessórios, com ferramentas, pincéis, colheres, né, baldes, uma equipe grande. Esse é um cenário, sim, muito comum, né, e ele tem estado em grande evidência no nosso país, no Brasil, a partir do momento que nós tivemos um aumento no número de graduações, né, pelo país. Então, a partir disso também nós temos um número maior de profissionais em atuação. Isso nós temos também o licenciamento ambiental, né, que é justamente quando você vai ter uma exigência de pesquisas acadêmicas, pesquisas arqueológicas, atrelado a grandes empreendimentos. Então, isso fez crescer o número de pesquisas e, sim, esse é o local mais comum, né, de atuação. Mas nós temos também a atuação dos profissionais ligados à academia, né? Então, ele pode ser um pesquisador acadêmico, ele pode ser um professor universitário, né? E também podemos ter profissionais atuando em órgãos de preservação do patrimônio, como o IPHAN, né? O IPAC, no nosso caso da Bahia, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, enfim, órgãos de preservação do patrimônio e de divulgação do conhecimento. Então, a pesquisa arqueológica no Museu Wanderley de Pinho, ela está justamente atrelada aos processos de licenciamento ambiental que é necessário para o empreendimento, né? E a pesquisa ela começa ainda em 2018 com o diagnóstico e prospecção, né? É uma fase preliminar onde somente a equipe de arqueologia atua. Nesse momento, a equipe vai com perguntas específicas para o local, né? Após ter feito toda uma pesquisa, uma análise preditiva, né, sobre a área, ou seja, pesquisa em fontes históricas, fontes secundárias, primárias, né? Análise geomorfológica da área. Tudo isso compõe aquele grupo de elementos que vai levar a gente a intervir, né? A fazer o diagnóstico e prospecção. E o engenho Freguesia, que é esse engenho que foi transformado no Museu Wanderley Pinho, aí na década de 70 do século XX, e depois ele perde essa característica de museu, as atividades são interrompidas, e o que vai ensejar justamente essa reforma. Então, a gente tinha já uma análise da área do local, como um local onde a gente precisava enxergar as características de um engenho. Então, estruturas, a senzala, né, estruturas produtivas, estruturas ligadas ao morar dos escravizados, estruturas ligadas ao trabalho, ao processo fabril, né? Essas eram perguntas muito fortes na cabeça da equipe. Com isso, nós criamos zonas de interesse arqueológico para atacar essa poligonal do empreendimento, lembrando que a gente vai ficar restrito a essa poligonal por lei. Então, ainda que o espaço do engenho, né, o terreno do antigo engenho seja muito maior do que hoje é, de fato, o Museu Wanderley Pinho, porque envolvia a lavoura, né? Envolvia espaços de morar, espaços de produção, como eu falei. Então nós tínhamos que perguntar, mas como a nossa poligonal fica muito restrita ao local do empreendimento, a gente tinha que fazer essas perguntas, né? Onde é que ficavam essas estruturas, né? Onde eram as estruturas de morar e produzir dos escravizados, por exemplo? E nós fomos com essas ideias na mente para fazer as intervenções.
Ao final dessa atividade, dessa primeira intervenção, isso gerou um relatório de pesquisa, né, que é entregue ao IPHAN, e nesse relatório nós não identificamos, né, algumas perguntas não foram respondidas, né, natural, faz parte do processo, até porque nós precisamos também entender que esse espaço já sofreu intervenções anteriores, inclusive na reforma que gerou o museu, né, na década de 70. Então, esses espaços já sofreram intervenções, então, possivelmente, alguns dados arqueológicos já foram manipulados, já foram destruídos, digamos assim. Então, a gente precisa também entender isso. A gente não vai encontrar um contexto lá maravilhoso, né, lindo. Então, a gente tem que lidar com essas dinâmicas. E aí, como resultado, como eu dizia nesse relatório, a gente vai perceber que na fábrica nós ainda tínhamos ali resquícios de estruturas arquitetônicas ligadas ao processo fabril, e aí a gente precisava entender isso. Quais eram essas estruturas arquitetônicas? Canalizações, né, de água, redes de drenagem, estruturas que estavam possivelmente, naquele momento nós não sabíamos ainda, ligadas à dinâmica da fábrica, né? Então essas foram primeiros achados, digamos assim, que nós localizamos ali na fábrica. No casarão, nós fizemos intervenções mínimas e pontuais. Por quê? Nós trabalhamos com a ideia de que nós não vamos intervir onde não é necessário intervir, né? Então, se o projeto arquitetônico de reforma do casarão não previam escavações de grande vulto, então nós também, por uma questão de proteger aquele patrimônio, nós também não vamos destruir. Vamos deixar para que gerações futuras possam pesquisar quando necessário. Então, nós fizemos escavações pontuais, né, basicamente no porão do casarão, que é considerado, na verdade, um térreo, um nível térreo, né, do engenho. E quais eram as perguntas a esse local? Se esses locais eram lugares de moradia, né, dos escravizados e qual era a dinâmica, né, nessas moradias. Questões ligadas à religiosidade, aos atos de comer, beber, se relacionar, né? Como era essa dinâmica? Então, essas eram as perguntas também ligadas especificamente ao casarão. No entorno imediato também, nós fizemos algumas intervenções justamente pensando do que nós tínhamos lido na literatura arqueológica com relação à construção, né, ao partido arquitetônico de outros engenhos no Recôncavo, similares, né? Então, a gente tinha ali a ideia de que nós poderíamos ter um partido arquitetônico que formasse, por exemplo, um casarão, a capela, a fábrica e outras estruturas residenciais ou fabris próximas. Fizemos essas intervenções e não localizamos essas estruturas, esses remanescentes arquitetônicos. Então, nosso relatório, portanto, ele sugere uma segunda etapa de pesquisa, que nós chamamos de resgate e monitoramento arqueológico. Né? Esse monitoramento arqueológico é basicamente o acompanhamento da obra. Então, enquanto a obra estiver ocorrendo, a obra de requalificação estiver ocorrendo, enquanto escavações estiverem acontecendo, haverá uma equipe de arqueólogos e arqueólogas que vai estar acompanhando essa escavação. O resgate é justamente quando a gente vai, uma vez identificado o que chamamos de sítio arqueológico, que é basicamente uma unidade de análise, né, onde a gente vai focar o nosso olhar sobre um bem. Então, no resgate, nós vamos focar nesse sítio arqueológico e nós vamos aprofundar o estudo nesse sítio arqueológico. Porque no diagnóstico e prospecção, nós fazemos, como o nome já diz, apenas um diagnóstico, né? Olha, temos aqui algo a aprofundar, algo que a gente precisa analisar com mais calma. Já no resgate, a gente pode fazer isso. Uma equipe vai escavar com metodologias, com eficácias, com rigor, que vai levar ao entendimento daquele processo. Essa fase, aprovada pelo IPHAN, ela inicia, portanto, em 2020, no ano de 2020, juntamente com as obras de requalificação do museu. E a partir daí nós temos, primeiro, um resgate,
que é quando a gente justamente identifica, trabalha nessas zonas. Quais são? A fábrica, né? Quando, como eu disse, nós localizamos estruturas de relevância, né, para pesquisa. E uma outra zona limítrofe, muito próximo à fábrica, né, onde nós identificamos também camadas culturais, camadas de interesse arqueológico que também nos levava a um indício de ser uma lixeira. As lixeiras também são tipos de contextos, né, de contextos arqueológicos muito interessantes em sítios históricos, né? Então, ali havia também essas perguntas a serem respondidas. Então, na fábrica, essa escavação no resgate arqueológico, controlada pela equipe de arqueologia, ela identificou que aquelas estruturas arquitetônicas que nós estávamos encontrando no diagnóstico e prospecção eram, na verdade, as bases, né, de um conjunto de estruturas, um conjunto arquitetônico que preparava a cana para a produção do açúcar, né? Era conhecida como Sala das Moendas. E o que são essas estruturas? São remanescentes, né, de pedra e de tijolos, né, que são exatamente o que acaba sobrevivendo ao tempo, né, unidos com argamassa de cal, argamassa de argila laranja, né, com cal, e essas estruturas elas apoiavam outros elementos de madeira, de ferro, né, só que esses elementos, obviamente, com o tempo e também por reformas, se perderam. Mas a gente consegue identificar esse conjunto, né? Nós temos um tanque de resfriamento, nós temos uma outra estrutura que servia de base para um tipo de estrutura maior, né, que ia apoiada ali. Então, nós identificamos esse conjunto de estruturas. Possivelmente, eles se dialogam com o último período de produção do açúcar do engenho, século XIX, né? Nós não acreditamos que seja as estruturas ali porque vamos falar, como falamos de engenho e freguesia, nós temos que falar que é um engenho que já começa a produzir no século XVII, né? Porém, ele vai sofrer modificações, porque esses engenhos também eles passaram por reformulações baseadas na tecnologia, né? Então você tem lá no século XVII uma forma de produzir, uma forma de moer a cana diferente daquela que foi no fim do período produtivo, que é já o século XIX, quando eles encontram outras tecnologias importadas da Europa que vão buscar aí, dinamizar a produção do açúcar, né? Então localizamos essas estruturas, localizamos também camadas arqueológicas que dialogam muito, né? Além das estruturas arquitetônicas que nós chamamos de bens imóveis, nós localizamos também artefatos, né? Fragmentos, que dialogam muito com o que se fala da fábrica, né? Então são materiais ligados aos animais, né? Então nós temos muitos materiais de metal, né? Ligados a cavalos, aos bois, que eram animais que estavam ali envolvidos, né? Nesse processo produtivo. Nós localizamos muitos materiais cerâmicos também, né? Então, todo esse conjunto de elementos que vai conseguir nos informar sobre o processo produtivo, né, do engenho freguesia. Por sua vez, no casarão, nós não localizamos, como eu disse, no porão, que era uma das perguntas que nós tínhamos, nós não localizamos esses contextos ligados ao morar, né, que era uma das perguntas que nós tínhamos, porque nós identificamos que também nesse nível térreo, ou porão do engenho freguesia, ele sofreu modificações no século XX, né? Então isso acaba retirando uma camada arqueológica que estava ali daquele período, que poderia dialogar com aquele período e responder algumas perguntas, e colocando uma camada nova de impermeabilização. Então isso acabou por dar um dado, como nós chamamos de negativo, para achados arqueológicos.